Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade e como ela afeta a vida financeira. Acompanhe aqui no vídeo. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sou Gisele Mello, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouco, bater um papo sobre a ansiedade e como ela pode afetar aí a vida financeira. Tá? Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Ok. Bom, você deve estar se perguntando, né? Mas o que tem a ver aí a ansiedade com a vida financeira? Mas eu afirmo para você, sim, que tem muita relação. Porque quando nós estamos aí com a nossa saúde mental um pouco comprometida, quando estamos atravessando aí algum sofrimento, claro que o nosso discernimento, as nossas ideias, as nossas decisões, elas ficam sim um pouco afetadas, né? E isso acaba refletindo aí na forma como a gente se comporta em relação ao nosso dinheiro. Da mesma forma acontece quando nós estamos atravessando um momento de crise financeira. E isso acaba refletindo também na nossa saúde mental, né? E, por exemplo, a gente pode acabar sofrendo aí com insônia, com preocupações, com mal-estar. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Quando foi a última vez que você fez aí uma compra e logo em seguida você realmente se deu conta de que aquela compra ali foi o que estava por trás dela era o impulso, né? E aí vem aquele sentimento de arrependimento e realmente você não precisava daquele produto. E isso é muito comum de acontecer, né, com todos nós aí. E quando a gente pensa também nesse momento atual, né, de pandemia, que todos nós estamos vivenciando, e aí vem ali, daqui a algumas semaninhas, está chegando o final do mês, e aí quando você pensa sobre a sua vida, a realidade financeira, como é que você se sente? Será que está tudo bem? Será que está tudo tranquilo? Quando as contas, quando os boletos chegarem ali no final do mês? Isso, a Gabriela está falando que às vezes ela faz isso com chocolate. Sim, todos nós temos ali a nossa fraqueza, né? Algo que a gente vai se refugiar realmente para atender alguma necessidade nossa, realmente alguma falta, algo ali que supra aquilo que a gente está sentindo. Isso, exatamente, mas assim, tudo é questão de controle, de equilíbrio, de bom senso, né? E aí, em relação a isso, como a ansiedade, ela opera por trás disso, né? Já que a ansiedade em excesso, ela pode prejudicar, sim, a nossa vida financeira. Sim, ela é, claro, um sistema de alarme nosso, ela tem a sua função ali na nossa vida, nos ajuda a gente a executar as atividades que a gente precisa, né? A gente precisa se mobilizar para resolver as nossas tarefas, enfim, a ansiedade ajuda, mas a questão aqui, claro, é esse excesso. E a gente sabe que a ansiedade, ela tem ali, ela exerce, ela se manifesta em vários aspectos importantes da nossa vida, assim. Por exemplo, quando a gente faz um atravessamento aí das crises, a ansiedade está presente. Quando a gente faz mudanças ali de vida também, quando a gente toma decisões, então a ansiedade ela está presente em vários aspectos importantes da nossa vida. E é claro que aqui a gente tem que considerar, tem que ter esse cuidado, né, de até onde a ansiedade ela pode repercutir ali na nossa vida. E aí é claro que também a gente não pode negligenciar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, porque nós sabemos, boa noite, porque nós sabemos, né, que se a gente descuidar disso, a gente pode adoecer, sim, a gente pode entrar em sofrimento. E por que não pensar também, por que seria diferente com a nossa vida financeira, né? Sim, a vida financeira também pode ser uma fonte ali de sofrimento, a gente pode adoecer com isso também. A gente pode acabar desenvolvendo depressão também, pode ser um fator que pode contribuir para a depressão, para a ansiedade. A gente pode ter ali um aumento ou então uma perda do nosso apetite, pode interferir no nosso sono, sim, a gente acaba tendo insônia, pode aumentar ali os nossos níveis de estresse, as nossas relações também com as pessoas próximas da gente, inclusive afetar até a nossa autoestima. Por quê? Pensar nesse equilíbrio financeiro também depende da nossa autoestima. Na medida em que a gente constrói ao longo da nossa vida as crenças, como é que a gente lida com o dinheiro em relação ali às questões materiais.
Sim, e quando a gente está com a nossa autoestima mais rebaixada, né, e se a gente não faz um uso ali realmente do nosso controle emocional para lidar com tudo isso, a gente pode sofrer sim os impactos negativos na nossa vida financeira. Sim. E aí a gente acaba entrando assim, como é que a gente pode viver bem, como é que a gente pode ter qualidade de vida se ao mesmo tempo a gente está ali sofrendo com tantas preocupações acerca das nossas dívidas e a gente não consegue sair disso porque funciona como uma espiral. Realmente, a gente sente ali uma angústia, a gente está sofrendo, a gente está angustiado, preocupado e aí a gente acaba se refugiando assim nas compras. A gente acaba não avaliando, ponderando bem ali sobre os nossos gastos. E aí a gente sofre com isso. E aí a gente se preocupa, né? Como que nós vamos fazer quando chegar o final do mês? Porque todas essas contas vão chegar. E aí também é importante a gente avaliar, né, que a gente não tem o controle dos fatores externos. Por exemplo, a gente não tem controle ali da economia do nosso país, das crises que surgem ao longo da vida, não temos como controlar isso. E principalmente nesse cenário atual, né, em que a gente precisa entender que nós temos um fator que é muito importante, que nos coloca ali no movimento de busca pela prosperidade, por uma vida mais estável, por uma vida mais confortável, em que a gente tem ali os recursos para suprir as nossas necessidades e as necessidades também da nossa família. E esse fator, você sabe qual é? É um fator interno. Então tem estrita relação ali com os nossos elementos internos que fazem a gente se comportar. Né? O que faz você consumir? Será que é uma necessidade mesmo real? Ou será que é uma necessidade ali mais afetiva, emocional? É uma falta, é uma frustração? Que você acaba recorrendo aí às compras. Só que depois você se sente mal, você acaba sofrendo com tudo isso. E aí um ponto importante também, que é a nossa autoestima, né? Se a sua autoestima estiver mais rebaixada, tente ter cuidado também. Tenha cuidado, preste mais atenção para você não ser conduzido aí para acabar gerando consequências negativas. Sim, quando a gente está mais fragilizado, mais vulnerável, a gente tende assim a perder o controle em relação a alguns comportamentos. E também um ponto importante nisso tudo que tem acontecido é em relação ao desemprego, né? Muitas pessoas, infelizmente, acabaram perdendo a sua fonte de renda, né? O seu emprego. E é claro que a questão do desemprego é um fator assim que desestabiliza totalmente a vida da pessoa. E se essa pessoa estiver sem ali o seu controle emocional bem estruturado, bem ajustado, essa pessoa ela pode ficar totalmente confusa, né, sem essa clareza para tomar as melhores decisões para ela sair ali daquela situação. E aí o que acontece, o que pode acontecer também, esse desemprego ele provoca mudanças assim repentinas, brutas, né, bem severas ali no padrão de vida dessas pessoas, né, dessa família. E aí quando a pessoa ela está totalmente abalada, ela está ansiosa, ela está sofrendo, não enxerga ali saída para aquele problema financeiro, é claro que isso pode repercutir no seu discernimento, né, para ela estruturar ali melhor, para ela enxergar aquela situação com mais clareza e tomar as decisões mais adequadas para ela sair daquela situação. E aí o que acontece? Como ela está bem abalada, desestruturada emocionalmente, ela acaba tomando decisões assim que podem agravar mais ainda essa crise que ela está vivenciando. Por exemplo, essa pessoa pode acabar recorrendo aí a empréstimos, mas sem fazer um estudo, sem fazer uma análise bem ponderada sobre isso, sobre as taxas. Ela acaba recorrendo também a cheque especial, porque assim é uma forma de pensar em soluções mais imediatas para resolver aquela situação. Mas é preciso ter calma. Por isso que a gente precisa cuidar bem das nossas emoções, do nosso controle emocional, para a gente tomar ali as decisões, por mais que esteja um caos ao nosso redor, por mais que a gente esteja cheio de problemas, mas uma decisão errada, um passo errado, pode prejudicar mais ainda, né, a nossa situação. E acontece também de a pessoa continuar fazendo uso descontrolado do cartão de crédito. Sim, isso acontece também. E aí, diante desse cenário, a ansiedade toma conta.
né? E aí pode gerar mais consequências prejudiciais para essa pessoa e para essa família. Porque à medida que essa crise e todo esse sofrimento, a ansiedade, os outros transtornos, outras condições aí emocionais e mentais, acaba prejudicando mais ainda a qualidade de vida dessa pessoa e dessa família. Então é importante entender também se essa ansiedade ela é uma reação ali daquela momentânea dessa crise que a pessoa está vivenciando, ou se essa ansiedade ela já faz parte ali de um transtorno estruturado, já instalado na vida dessa pessoa, né? Porque se for na forma de um transtorno, se essa ansiedade já está muito presente, ela acaba trazendo, gerando ali vários prejuízos para essa pessoa. Então é importante cuidar, né? Você precisa tratar disso, porque realmente é uma doença. Sozinho não é apenas questões ali isoladas de impulso, realmente é um transtorno instalado que está te causando prejuízos em várias áreas da sua vida e você precisa dar atenção para isso, precisa cuidar. E é claro que diante disso você precisa também fazer uma análise ali da sua vida financeira, reorganizar ali as suas finanças, diminuir as suas despesas, cortar os supérfluos, mas eu não vou aprofundar nessas questões porque aqui vale as ponderações, né, opinião, claro, de um profissional da área, né? Então, pensando nisso, a gente pode até trazer, né, em uma live, programar, trazer um consultor financeiro também, porque isso repercute muito também. As questões financeiras afetam, sim, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Então, é bom a gente cuidar disso, né? Cuidar de todas as áreas ali da nossa vida, principalmente do emocional também, que começa aqui. A gente externaliza aquilo que está dentro da gente. E aí, diante disso, quando você realmente enxerga ali, reconhece que tem um problema, quando você realmente vê ali, obtém mais dados, você começa a ter um controle melhor realmente do que está acontecendo. Aí já é um passo inicial para você sair dessa crise, dessa situação que está te afetando, né? Porque algumas pessoas tendem até a ignorar. E ignorar realmente não vai ajudar de forma alguma. A gente fechar os olhos ali para as situações, para os nossos problemas que estão acontecendo e continuar seguindo aí a vida e o ritmo e o padrão, né? Só que a gente realmente tem que fazer esse raio-x, essa leitura da real situação e se mobilizar para sair dela. E aí, você precisa também ter que mudar o seu estilo de vida. Claro que é muito difícil você pensar sobre isso, mas é necessário, né? E é difícil também você tentar enxergar esse período difícil, esse momento difícil, como uma oportunidade, sim, porque as crises, o sofrimento, inclusive, eles tiram a gente ali daquela posição que nós estamos, porque os nossos comportamentos também contribuíram para a gente estar ali naquela posição. Né? Então, você precisa repensar tudo isso e tentar enxergar, porque as crises, elas não trazem só coisas negativas, né? Se você observar, se você refletir aí uma outra crise que você atravessou na vida, você saiu dela mais maduro, né? Mais fortalecido, você aprendeu muita coisa, a gente aprende muito. Quando você vai tentando ali novas possibilidades para resolver os problemas, os desafios que vão surgindo ao longo do caminho. Então, tente enxergar esse momento como uma oportunidade, sim, de mudança, para você expandir ali suas possibilidades, tentar desenvolver ali o seu processo criativo, aplicar suas habilidades profissionais, porque esses movimentos, esses pequenos movimentos mais desafiadores, eles vão te ajudar, sim, a trazer um alívio para você construir ali soluções para sair desse processo. E aí outro ponto é que você pode também tentar pensar, né, que esse é o momento passageiro. As crises, elas não são ali permanentes. Tem ali um momento delas, elas são temporárias. Então, assim, não absorva isso que você nunca vai sair dessa situação. Não, você precisa fazer movimentos para sair delas. E aí, pensar mais estrategicamente, né? Realmente você refletir como que você tem se comportado em relação a isso. Será que você tem sido movido ali pelos seus comportamentos compulsivos, né? Pelas suas ações ali mais impulsivas que depois você acaba sofre ali, vem o arrependimento todo. Então, assim, é preciso mudar também os nossos comportamentos em relação a tudo isso.
E aí, você também tentar estabelecer planos e objetivos mais claros. A gente precisa, sim, estruturar, desenhar, fazer um desenho mesmo, estruturar de cada passo, porque assim a gente consegue enxergar pontos de saída, possibilidades ali para a gente sair. Porque quando a gente faz isso, a ansiedade, ela tende, sim, a diminuir. Sim, quando você começa a tomar decisões e se colocar ali num caminho, né, de solução, então a ansiedade, ela começa a perder força, porque você consegue, você se imagina ali capaz de resolver uma situação. E aí um outro ponto que é importante é você não se comparar. Sim, todos nós ali sofremos, temos acesso nas redes sociais, então a todo momento há pessoas compartilhando as suas vidas, né, os seus momentos felizes, as suas experiências, o seu estilo de vida, e aí você está em sofrimento, né, está sofrendo aí com as suas crises, com esse momento passageiro, e aí você acaba olhando para fora, né, acaba vendo ali a vida daquela outra pessoa, e aí você começa a ter ali aquele sentimento de comparação, você se comparar. Não faça isso, porque isso também não vai te ajudar, pelo contrário, né? E a gente não conhece a realidade também que aquela outra pessoa está enfrentando. Então vamos tentar focar na gente, foque em você, né? No que você precisa fazer para tentar sair disso tudo. E aí um outro ponto é você não ceder a esses pensamentos negativos, que eles vêm ali com grande força, né? Aí você vem aquele sentimento de fracasso, de incapacidade, de você perder o controle, enfim, até a vergonha mesmo, vergonha dos seus familiares, das pessoas que estão próximas de você, né? Vem tudo isso, então também não ceda a esses pensamentos negativos. E principalmente aquele, né, a autocobrança que parte da gente. Esse aí cresce e vira um monstro e cheio de dedos apontando pra gente. Não, todos nós enfrentamos crises, momentos delicados na nossa vida, mas a gente consegue sim trabalhar, se esforçar para sair deles, para melhorar, né? E aí, um outro ponto também bem delicado, não precisa, você não deve esconder essa dificuldade da sua família. Sim, eu sei que é muito delicado isso, você abordar certos pontos, principalmente esses, com a sua família, porque você não quer, né, ser visto ali, talvez esse sentimento aí de fracasso, você fracassou, que você não está conseguindo dar conta, mas é importante sim você abrir, você expor para sua família, até porque todos vocês precisam se apoiar nesse momento, sim? Vocês são uma família, as pessoas que estão próximas de vocês, então todos precisam se ajudar, e trabalhar juntos nisso, né? Então você não vai se sentir sozinho com esse peso todo, não, todos ali estão para se apoiar. Então você pode pedir ajuda. E aí, em relação a isso, a esconder, não sei se vocês assistiram, né? Tem um filme brasileiro, uma comédia brasileira, se eu não me engano é Até que a Sorte nos Separe, algo assim. Eu não vou detalhar o filme, mas só um trecho. Essa família acaba sendo contemplada, ganha na loteria, e aí eles têm uma vida ali de ostentação. Mas chega um momento, claro, que esse dinheiro acaba, né? Se ele não é bem administrado. Mas é justamente nesse ponto que ele está ali próximo de falir, a esposa dele não pode ser contrariada, né? Porque ela está atravessando um momento delicado da gestação. E aí ele decide esconder essa crise, essa grave crise financeira da família dele. E aí a família continua aí, tendo o mesmo padrão de vida. E ele entra em sofrimento por conta disso, mas ele não consegue. Né? Ele decidiu não compartilhar ali com a família, até que chega um momento que é inevitável. Né? Então, assim, não esconda isso das pessoas mais próximas de você, das pessoas que te amam. Tá? Então, juntos vocês podem superar esse momento. Um outro ponto, eu vou compartilhar aqui também em relação a algumas pesquisas, né, de instituições aí dedicadas ao crédito, né, como o SPC. Eles apontam aí que cerca de 6 em cada 10 pessoas que estão inadimplentes, nessa porcentagem, depois que essas pessoas, né, adquiriram esse endividamento, 58% dessas pessoas se sentiram mais ansiosos. Né? E em sentimento de segurança, cerca de 59%. Né? Se sentiram aí mais estressadas também, cerca de 52%. E, no geral, 56% dessas pessoas relataram aí que elas se sentem mais preocupadas
em relação ali às dívidas, né, às contas. Então, para você ver, né, como a situação financeira ela pode impactar na tua saúde mental e vice-versa, né? As nossas emoções também, a nossa saúde mental pode impactar nas nossas decisões ali relacionadas às nossas finanças. E aí, alguns sentimentos, né, que você pode sentir com toda essa situação de sofrimento, você pode se sentir mais mal-humorado, né, ter as oscilações de humor, você pode se sentir mais irritado, né, ter níveis elevados aí de estresse, você pode também prejudicar aí suas relações, né, ter as suas relações familiares, profissionais também mais prejudicadas e o seu sono também. Você pode sofrer aí com insônia também, além de se sentir mais isolado, que esse também é um problema sério, as pessoas tendem a se isolar. A produtividade delas, também o rendimento no trabalho tende a diminuir, a reduzir a atenção, o foco. Então, uma série aí de prejuízos psicológicos também, não só físicos, mas mentais, pode também repercutir na vida dessa pessoa. E também algo que é muito sério, que infelizmente a gente percebe que houve um aumento também, as pessoas acabam se refugiando em comportamentos aditivos, né? Por exemplo, de vícios. Essas pessoas acabam se refugiando aí em vícios, né? Como cigarro, álcool, ilícitos também e até em jogos. Mas isso para ela funciona como um refúgio. É um alívio ali para aquele sofrimento todo, para aquela tensão que ela não consegue dar conta. E naquele momento, estar ali consumindo, fazendo isso, ajuda. Só que a gente sabe que, na verdade, ela só está agravando mais a situação dela, porque realmente encarar ali, enxergar a realidade que ela está vivenciando, é difícil, ela não consegue se enxergar ali. Só que quanto mais ela se afunda, né, quanto mais ela investe nesse tipo de comportamento, mais prejudica, né, ela fica mais prejudicada, assim. Ela agrava mais essa situação que ela está vivenciando. E aí, o que você pode fazer nesse momento, né? Você realmente fazer essa leitura, um raio-x mesmo da sua vida financeira. Você tem que aceitar realmente aquela situação. Essa aceitação não quer dizer que você tem que agarrar aquilo e levar para a sua vida toda, não. É assim, é aquele momento você fazer esse reconhecimento, essa aceitação de que existe um problema, de que você precisa dar atenção para ele e de que você precisa fazer comportamentos diferentes. Você precisa construir soluções ali para esse problema. E também você não se culpar, né? Você não carrega essa culpa, porque todos nós ali cometemos erros, né? Então a gente não tem como garantir ali que vamos ser perfeitos, não. O importante é o que você faz com isso, né? Quais são as respostas que você faz, os movimentos que você faz para você sair dessa situação dos problemas. Que mais? Bom, e aí a intenção mesmo é você tornar consciente esse problema que está te afetando. Você enxergar ali quais são as suas reais necessidades. Será que você olhando, analisando ali o seu comportamento, né, de comprar, de consumir, as coisas que você dá importância na sua vida, então é o momento de você enxergar isso. E em relação a esse raio-x, é a mesma coisa que você precisa realmente enxergar como é que está a sua vida financeira, né, e emocional também. Porque quando a gente está se sentindo mal fisicamente, o que a gente faz? A gente vai ao médico para investigar aquilo. E aí o médico prescreve ali uma bateria de exames. E aí, esses exames, o que eles vão mostrar ali para a pessoa? Eles vão apontar, o problema está aqui, ok, agora que eu sei onde está o problema, agora eu vou me mobilizar, vamos fazer um prognóstico daqui. Aí o médico vai prescrever um tratamento. Então, assim mesmo, a gente deve fazer em relação à nossa vida financeira. O que é que está causando? Em que momento a gente se perdeu ali? Né? Quais são, né, as reais intenções internas? O que nos mobiliza a gente se comportar dessa forma? E aí também a questão de falta de dinheiro é algo reversível, né? Como eu já falei ali, em relação às crises, né? Que elas são passageiras, são temporárias, você não precisa ali aceitar aquilo como permanente na sua vida, não, é um momento difícil que você está atravessando.
E aí, dessa forma, quando você enxerga, você consegue visualizar caminhos de possibilidades, né, para você sair disso. E o mais importante também, você cuidar da sua saúde mental. E como custa caro, né, você tentar ali se refugiar, você suprir ali aquelas frustrações, aquela falta, aquela insatisfação que está dentro de você, se refugiar ali no material, no consumo desenfreado, né? Traz um certo alívio, né? Como é comum a gente escutar isso. Algumas pessoas dizem, nossa, não preciso de terapia, é um investimento desnecessário, porque a minha terapia, eu vou ao shopping, tá tudo bem, eu gasto meu dinheiro, eu faço compras, mas será mesmo que resolve o problema? Será? Então, assim, é uma reflexão para você também, né? Que esse gastar, esse comprar compulsivo aí não vai resolver realmente a raiz do seu problema, né? Então, isso está muito relacionado ali com como que nós estamos internamente. Então, você precisa, sim, cuidar da sua saúde mental, fazer os investimentos necessários. Porque imagina, você com a sua saúde mental ali estabilizada, você está bem, você consegue tomar as decisões, você consegue ali enxergar com clareza, né, com controle emocional, você consegue ali, mesmo se você estiver atravessando um momento super difícil na sua vida, conturbado, os conflitos, cheio de conflitos ali, mas você ali calmamente, você com calma, você sabe que precisa tomar decisões certas. E se você não estiver bem aqui, você não vai conseguir, você vai ter dificuldade sim para tomar as melhores decisões ali para aquele momento. Então você precisa cuidar sim da sua saúde mental. É importante. E outro, eu tenho também aqui algumas perguntas para você, né? Onde tudo isso começou? Se você está realmente atravessando um momento difícil financeiro e emocional, tudo junto, misturado. Onde tudo isso começou? Que caminho que você fez? Quais são os passos que você está percorrendo aí nesse trajeto? E como você se relaciona com o seu dinheiro? Como é que você cuida da sua vida financeira, das suas emoções? E como você recorre aí às compras quando você está se sentindo frustrado, irritado, ansioso, estressado? A gente tende ali realmente a perder o controle. Pode ver, sim, se você tentar puxar aí na sua memória, fazer um resgate, quando você perdeu um controle ali, nossa, esse mês eu super me descontrolei, mas vá lá investigar como é que você estava se sentindo emocionalmente e mentalmente. E aí também você pensar de que forma que você toma as suas decisões econômicas. Então, quando nossas dívidas realmente saem ali do controle, pode ter certeza, né, que ali a gente perde o controle também dos nossos comportamentos. Então, assim, segundo alguns estudos, apontam que cerca de 95% das compras, elas são ali de cunho emocional. Apenas 5% representam ali realmente uma intenção racional. Realmente você precisa daquilo, mas 95% ali é emocional. E aí, por quê? O que acontece em relação a isso? A ansiedade, realmente nesse descontrole, ela impede, ela quer ali, ela não permite que as coisas aconteçam realmente no seu devido tempo, né? Ela leva ali, direciona as pessoas a quererem as coisas tudo de forma imediata, para ontem. E aí a gente não consegue realmente ponderar sobre aquela compra que a gente quer fazer, a gente não consegue esperar. Tudo bem que nós somos ali totalmente seduzidos, né, diariamente, pela internet, recebemos ofertas, recebemos e-mails, é tanta coisa que é realmente ofertas sedutoras, e aí a gente nem está precisando daquele item, mas a gente não consegue esperar, a gente vê, pronto, comprou, e a gente nem reflete sobre isso. Será que eu tenho condições realmente de pagar por esse produto? Como é que eu vou fazer no final do mês? Porque uma fatura vai chegar. E aí? O que está por trás? A ansiedade. A grande parte é a ansiedade que está por trás disso, que a gente não consegue planejar, pensar ali, realmente, não, quanto tempo eu preciso para reunir esse valor aqui para eu fazer aquela compra? Então, a ansiedade, ela realmente está por trás disso, ela tem um grande peso. E aí, eu deixo aqui para vocês também, eu sempre tento trazer, né, uma reflexão, e aí eu trago aqui
a reflexão do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, e ele é um filósofo também, e ele trabalha muito sobre as ideias dele muito críticas, né, a respeito da sociedade de consumo. E aí eu vou deixar aqui com vocês, eu vou realmente compartilhar aqui, que diz assim: algum tipo de sofrimento é um efeito colateral da vida numa sociedade de consumo. Numa sociedade assim, os caminhos são muitos e dispersos, mas todos eles levam às lojas. Qualquer busca existencial e principalmente a busca da dignidade, da autoestima e da felicidade existe a mediação do mercado. Bom, então eu deixo aqui com você essa reflexão, tá? Para você tentar refletir realmente como é que estão aí as suas emoções, como é que está o seu nível de ansiedade, se realmente ele está fora do controle e se ele tem trazido aí vários prejuízos para a sua vida, se ele tem afetado a sua vida financeira, porque assim, imagina, a ansiedade, como ela pode trazer aí danos em várias áreas da nossa vida. Não seria diferente também, né, na vida financeira. Então, eu gostaria que você refletisse realmente sobre isso, pensasse sobre isso e cuidasse melhor realmente da sua saúde mental, desse mais atenção ali, o que está te motivando a consumir, a gastar, o que está contribuindo para o sofrimento que você está atravessando. Tá, gente? Então, eu vou ler aqui a Renata. Mais necessidade em adquirir do que realmente possuir. Sim, Renata, é verdade. É realmente essa questão, né, da impulsividade, os nossos comportamentos ali compulsivos, a gente não consegue frear. Você pode fazer esse exercício. Você viu ali, nossa, eu quero essa bolsa, por exemplo. Tente pensar um pouquinho, alguns dias, antes de você tomar essa decisão. Tá, gente? Muito obrigada. Deixa eu ver se alguém aqui perguntou mais alguma coisa. Não, tá tudo certinho. Bom, gente, eu agradeço aqui a presença de todos vocês, tá? Qualquer dúvida, só mandar aqui, ou então inbox, e no direct, desculpa. E aí nos vemos na próxima live, tá bom? Muito obrigada. Tchau.